Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Vamos falar hoje sobre volta às aulas. Ou, caso você queira fazer um caderno especial com um kit de papelaria que pode ficar bem bacana, usando poucos materiais, gastando pouco e fazendo um trabalho bem bonito. E o que é que nós vamos precisar para fazer esses cadernos, esse kit de papelaria? Primeira coisa, tecido de algodão. Então faça a opção por tecidos que tenham na sua composição a maior parte de algodão. Por quê? O tecido sintético pode manchar com o uso da cola. Por falar em cola, vamos usar a Cascorês para artesanato, que em nenhum momento será diluída, ok? Também vamos usar o caderno. Aqui eu peguei um caderno, cheguei na loja e perguntei qual é o caderno mais barato que você tem na loja. E eles me ofereceram esse, que foi lixado com uma lixa leve, para poder tirar aquele plastificado que fica sobre a capa do caderno. Obviamente vamos usar também os elásticos da Elástico São José, que dispõe de uma quantidade de cores super bacana para você escolher aí qual é o mais adequado para o tecido que você escolher, e que tem duas opções, o roliço e o chato. E aí você vê o que fica melhor para você, tá bom? E aí para fazer um kitzinho também, eu peguei essa prancheta. Vamos trabalhar então? Com uma lixa 150, eu vou lixar a capa do caderno e colocá-lo sobre o tecido que eu desejo usar. Eu vou deixar aproximadamente 2 centímetros de margem em cada uma das laterais do caderno e vou recortar sobre uma placa de corte usando estilete. Se você preferir, faça isso com a tesoura. Para aplicar o tecido sobre a capa do caderno, eu vou usar a Cascorês para artesanato. Primeiro com um pincel e depois com um rolinho para evitar qualquer poça que possa manchar o tecido. Com a cola devidamente aplicada sobre a capa do caderno, eu vou posicionar o tecido e alisá-lo do centro para fora, marcando bem todas as dobras da brochura. Depois eu vou passar a cola na parte interna, apenas aonde eu vou colar o tecido. Primeiro com o pincel, depois com o rolinho. E vou fazer a vira com muito cuidado. Nos cantos eu vou marcar bem essa orelhinha e dar uma leve puxadinha para o tecido se adaptar à esquina da capa. Com uma dobradeira eu vou encaixar o tecido embaixo do miolo do caderno, para que eu possa ter um acabamento bem bacana. Com a cola seca eu recorto todo o excesso de tecido. A São José dispõe de várias cores incríveis. Escolha a mais indicada para o seu tecido e aplique uma quantidade de cola quente suficiente para segurar o elástico. Coloque-o sobre a cola quente e posicione a tesoura para esfriar rapidamente a cola e deixar essa colagem mais segura. Faça a volta com o elástico em toda a capa e recorte-o um pouquinho menor do que a parte que a gente colou primeiro. Com o elástico recortado, faça o mesmo procedimento com a cola quente. Aplique uma boa quantidade e na hora de colar, estique um pouco o elástico para que ele fique um pouco tenso. Faça o acabamento da parte interna do caderno com um papel de scrap de uma cor que combine com o tecido e o elástico. Para esse processo, use a Cascorês para artesanato sem diluição, primeiro com o pincel, depois com o rolinho. Depois de preparar a contracapa, faça o mesmo acabamento na capa. O elástico fica apenas na contracapa. A dobradeira te ajuda a fazer uma aplicação limpa e segura. Depois do trabalho finalizado, coloque um peso sobre o caderno ou prenda com esses grampos que deixam a colagem sob pressão, que vai dar um acabamento muito mais bonito. Deixe por 2 horas. Vamos fazer a prancheta agora. Primeiro você lixa, limpa
e aplica cascores para artesanato com um pincel e um rolinho. Aplica o tecido e depois mais uma demão de cascorês sobre todo o tecido, assim ele fica impermeável. Com a cascorês seca, aplique os elásticos com cola quente e depois os botões com a Super Bonder Creative, que é uma cola instantânea gel. Vou mostrar para vocês primeiro a prancheta. Na prancheta eu usei 3 elásticos aqui da São José na horizontal e decorei com os botõezinhos. Se você usar cola quente aqui, ele vai ficar chateado 5 minutos depois que você colocou e vai pular fora dali. Então use, como eu indiquei, a Super Bonder Gel. Se você não tiver a gel, pode usar a precisão, porque você tem aqui uma garantia de que esse botãozinho não vai sair pulando. E fiz uma graça colocando aqui no clips da prancheta um outro botão na cor azul. O caderno ficou dessa maneira, gente. Olha aqui. Olha que kit mais legal. Fiz um universitário e fiz um... Como se chama esse pequeno? Caderno pequeno e um caderno grande. Eu não sei se tem um nome, eu não lembro se tem um nome especial para o caderno pequeno. E aí fiz o seguinte também. Peguei um porta-lápis e coloquei aqui, ó, o elástico apenas decorativamente. Mas, se você quiser, usando o elástico também, deixando dessa maneira, ó. Aí você pode colocar tesoura, pode colocar também clipes, pode brincar com esse elástico externamente, que fica bem bacana. E para completar essa história, para de repente fazer um kit bem legal, eu peguei uma bandeja pintada de branco e coloquei o mesmo tecido aqui. E depois de aplicar o tecido, eu coloquei a cascorês sobre tudo para proteger, impermeabilizar essa peça. E aí sim a gente tem esse produto bem bacana. Na parte de trás eu coloquei a mesma coisa, o mesmo tecido. Então quando você quiser dar de presente para alguém, você tem um produto que tem uma conversa integral. E se você quiser passar também o elástico azul, como eu passei no porta-lápis aqui em volta, também vai ficar super bacana. Talvez você esteja perguntando, o que será que são esses montes de produtos de MDF pintados de branco que estão atrás de mim? Pois é, a gente fez um stand para mãos e mentes paulistanas dentro de uma feira chamada AB Casa, que é uma feira de decoração, a maior da América Latina. E essas peças foram usadas para fazer os nichos de exposição do trabalho. Olha que bonito que ficou. Eu resolvi colocar aqui de cenário para perguntar para você. Me escreva aqui nos comentários qual a sugestão que vocês querem que eu faça com essas peças. Vou aproveitar também para mostrar para vocês uma outra ideia. Olha que legal esse kit feito com um outro tecido da mesma maneira. A prancheta eu apenas coloquei o elástico na vertical e não na horizontal. Eu fiz esta caixinha de MDF revestida com o mesmo tecido. Aqui eu coloquei uma passamanaria da Elástico São José e nessas canecas eu usei exatamente o mesmo processo. A cascorês sobre a caneca, o tecido sobre a cascorês e a cascorês sobre o tecido depois. Depois de seco, com estilete eu fiz o recorte e decorei com a cianinha da Elástico São José também, que deu um efeito super bacana. Agora, olha que interessante. Se eu coloco apenas o elástico, ele fica com um aspecto mais sóbrio, digamos assim. Se eu coloco a cianinha, eu deixo esse produto com um aspecto mais divertido, mais colorido, mais jovem. E se eu uso a passamanaria, eu dou um ar mais clássico para o trabalho. Então, você usando os produtos da São José diferentes, na mesma peça que você fez, porém com acabamentos diferentes, como a passamanaria, o elástico ou a cianinha, você tem uma característica diferente para cada produto. É só abrir a mente aí e se jogar a fazer coisas bem divertidas. Vamos trabalhar? Fazer um produto bem bacana aí, quem sabe de repente criar um kit para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, volta às aulas? Não, já foi?
Dia dos professores, Natal. Esse tipo de trabalho você pode usar em qualquer época do ano como presente e como uma forma também de transformar o artesanato no seu negócio. Combinado? Beijo, estou esperando suas sugestões aqui para essas peças. Tchau!